Os irmãos abrirem suas Bíblias comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Faremos a exposição do verso 14 até o verso de número 16. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 16. Hoje nós não seguiremos com as nossas exposições no livro de Atos. Farei uma breve exposição desta breve porção da Escritura Sagrada. E assim, irmãos, diz a palavra do nosso Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor, meu bendito Pai, neste momento, peço a Ti mais uma vez, que sejas gracioso comigo e que neste momento o Senhor me use para a glória do Teu nome na pregação da Tua palavra. Dá-me graça, Senhor. Dá-me ousadia, Senhor. Dá-me intrepidez, Senhor. Que eu possa, ó Pai, ser claro na pregação da Tua palavra. Que aqueles que aqui estão possam ser bons ouvintes da Tua palavra e possam ser edificados pela Tua verdade nesta noite. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho bendito. Amém. Irmãos, quando nós temos algo que por nós é considerado como algo de muito valor, nós geralmente zelamos bastante por isso. Quando nós temos algo que consideramos como realmente muito importante para nós, seja lá qual seja a razão, talvez algo que foi comprado por um valor importante ou caro, ou de repente você recebeu isto que você possui de alguém que te deu e essa pessoa, ela é muito querida para você e então esse presente, ele é muito querido para você também, tem uma questão afetiva do coração. Ou no caso das crianças, quando tem algo ou um presente que ganhou, um brinquedo que considera como algo muito valioso por alguma razão. Geralmente nós zelamos por isso. Nós guardamos, nós temos um cuidado todo especial para isto. Porque aquilo tem algum tipo de valor para nós. Seria estranho não zelarmos por algo que nós tanto gostamos, por algo que nós amamos. Seria algo realmente muito incoerente. Quando nós pensamos, irmãos, acerca destas coisas, nós podemos pensar acerca disto aplicado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que foi confiado também à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi algo que foi dado a nós, ou estamos inseridos nesta igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi por Ele mesmo instituída. E nós deveríamos, então, zelar por isto. Porque nos foi dado, ou estamos inseridos nela, com um propósito bem definido nela, e quem nos deu isto, e quem nos inseriu nisto, e quem nos deu o propósito maravilhoso nisto, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que deve ser amado por nós e, portanto, devemos amar também a sua igreja. Se amamos a Cristo, nós amaremos aquilo que é tão especial que somos nós, o seu povo, a sua própria igreja. Deveríamos amar o povo de Deus e zelar
por tudo aquilo que está relacionado a ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo é certamente muito mais importante do que qualquer outra coisa que você pode ter recebido neste mundo, de quem quer que seja. É muito mais importante, criança, do que o seu brinquedo preferido, que você tanto zela por ele. A igreja de Cristo, ela tem um valor que excede a tudo isto. Isto, irmãos, nos é revelado aqui nesta porção que nós acabamos de ler nesta noite de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. E aqui estamos diante de uma epístola que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, e ela é dirigida a um chamado jovem pastor Timóteo. E ele então, irmãos, vai nos escrever aqui, e ele vai nos dizer, inclusive, qual o propósito dele ter escrito tais coisas para o próprio jovem Timóteo nesta ocasião. Nós encontraremos o propósito aqui no capítulo 1, verso 3 até o verso 5, quando o apóstolo nos diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, está aqui o propósito de Paulo ao escrever isto ao jovem pastor Timóteo. E este jovem pastor Timóteo precisava também de orientações. Paulo não estava junto a ele. Paulo escreveu a ele. E este jovem, ele realmente precisava entender algumas coisas para que ele pudesse guiar o povo do Senhor. E podemos pensar aqui de modo muito especial no que diz respeito ao culto a Deus. Ele vai tratar sobre isto. E imediatamente antes desta porção que nós acabamos de ler, como escolher aqueles que são oficiais no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os pastores, os líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, então, irmãos, ele começa no versículo 14 nos dizendo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Escrevo-te estas coisas. Então, ele escreve ao jovem Timóteo e ele nutre, irmãos, uma expectativa. Ele diz, escrevo-te, Timóteo, estas coisas, esperando e ver-te em breve. Veja, irmãos, parece que o apóstolo Paulo, ele pensa assim, eu preciso dizer isso a Timóteo. E eu não posso me demorar em falar tais coisas a Timóteo. Eu nutro a expectativa de encontrar você, Timóteo, em breve. Mas essas orientações, Timóteo, não podem ser demoradas. Elas precisam chegar a você. Então, antes que eu chegue até ti, você precisa dessas orientações. Nós percebemos, irmãos, aqui que há um tom de urgência para o apóstolo Paulo. Ele considera aquilo como urgente, ele não pode se demorar mais. Há lobos devoradores. Há pessoas envolvidas no meio da igreja que estavam envolvidas com coisas que não eram corretas. Haviam pessoas que não estavam envolvidas e se apegando à doutrina como verdadeiramente deveriam. Havia, então, confusão ali que Paulo, então, precisava também impedir que tais coisas acontecessem. Mas a preocupação principal do próprio apóstolo é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, o tom é urgente. Timóteo, espero ir ver-te em breve. Mas recebe então aí as orientações que você precisa para então saber como guiar o povo de Deus. Daqui, irmãos, nós já passamos a perceber que assim como o apóstolo Paulo considerava algo de muita importância
tratar e apresentar orientações sobre como as coisas devem acontecer no meio da igreja de Cristo, isso então apontando o valor que ele dava a ela, nós devemos então considerar e entender que é por demais importante a igreja de Cristo, porque Paulo considerava ela assim. E como a igreja de Cristo, ela precisa sempre de homens que estejam interessados no bem da igreja e que consideram como urgente qualquer tipo de orientação, advertência relacionada à igreja, advertências que sejam contrárias ao falso ensino, contrárias àqueles que estão querendo bagunçar a igreja, bem como palavras de orientação sobre como as coisas devem proceder. Então, é certo e não pode ser diferente. Todos os ministros da igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os homens chamados para o ministério, devem se empenhar e devem ter um zelo muito e muito grande pela igreja de Cristo. E não podem então pensar, olha, um mal está chegando, um problema pode entrar na igreja, algo está surgindo, e então ficar parado como se a igreja não precisasse então ser alertada contra estes falsos ensinos. Ou então ver as coisas caminhando de um modo que não é devido ou adequado segundo a palavra, e então ficar calado e esperando, demorando-se muito para tratar tais coisas. Irmãos, nós devemos ser zelosos com a verdade de Deus. Precipitados nunca, mas não podemos ser demorados demais, é urgente. E o zelo com as coisas do Senhor nunca devem ser deixadas para depois. Sobretudo, tudo aquilo que está relacionado com a devoção a Deus na sua adoração. E tudo aquilo que também está relacionado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito àqueles que devem ser escolhidos para liderar o seu povo. Então, é estranho quando nós vemos homens que não se preocupam com isso. Pastores que não estão se importando com isso. Como pode ser chamado de pastor da igreja de Cristo alguém que não tem zelo pelo povo de Deus e não tem zelo pela igreja de Cristo? Se um homem ele não tem amor e zelo pelo povo de Deus, se um homem ele não tem amor e zelo pela igreja de Cristo, este homem não pode ser chamado de ministro do Evangelho de Cristo. É melhor que ele procure fazer qualquer outra coisa neste mundo e jamais se envolva com isto. Nosso coração deve estar voltado com este mesmo zelo e este mesmo interesse e essa mesma urgência. Os dias em que nós vivemos, irmãos, são dias maus, como eram maus os dias que estavam experimentando aqueles irmãos na igreja em Éfeso nos dias do próprio apóstolo Paulo. Haviam pessoas tentando bagunçar as coisas naquele contexto. Mas então, irmãos, o texto continua e no versículo de número 15, ele nos diz o seguinte, acrescentando: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, veja que ele realmente nos mostra que há uma urgência e que ele está interessado exatamente nisto. Olha, pode ser que eu me demore, Timóteo. Então, você deve saber como se deve agir na casa de Deus. E eu vou te dar aqui agora, Timóteo, orientações de como deve fazer. É interessante, irmãos, porque essas orientações foram dadas ao jovem Timóteo em particular, mas é dada a todos os ministros de Deus em geral. E a orientação que é dada a Timóteo, como nós encontramos tantas orientações práticas em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, são orientações que permanecem para nós hoje. Nós estamos, então, aprendendo aos pés do próprio apóstolo Paulo. E é através, então, dos ensinos do apóstolo Paulo e dos outros demais servos do Senhor, como revelados na Escritura, que nós entenderemos como devemos agir no meio do povo de Deus.
a regra no que diz respeito a tudo aquilo que nós cremos, bem como a tudo aquilo que nós praticamos fora da igreja ou dentro da igreja, é a própria Escritura Sagrada. Então, é complicado, não é? Nós nos deparamos com muitos contextos e muitas igrejas por aí, e até mesmo igrejas chamadas presbiterianas, onde você não encontrará um zelo de pessoas ou de ministros, pastores, presbíteros, que eles não estão se importando com o que a palavra nos orienta, como devemos agir no meio do povo de Deus, na condução do povo de Deus, no culto a Deus, como o próprio Paulo vai tratar aqui no capítulo anterior, no capítulo 2, ainda, no capítulo 2, né, de 1 Timóteo. E então eles começam a fazer um tipo de condução do culto, adoração a Deus, segundo a sua própria imaginação. É como se eles não entendessem que aquilo que vai nos ensinar é a palavra. É como se eles não fossem presbiterianos e abraçassem o chamado princípio normativo do culto. Olha, se a Bíblia ela não proíbe, então eu posso acrescentar. Qual o problema, afinal de contas? É o princípio que geralmente é abraçado por luteranos e batistas e outras tradições por aí. Se a Bíblia não proíbe, qual o problema então acrescentar? Mas nós não somos dessa linha. Nós apegamos à verdade de Deus. E entendemos que tudo aquilo que é ordenado pela própria palavra é elemento de culto. Não abraçamos um princípio normativo, abraçamos o princípio regulador do culto, que, como diz os nossos padrões doutrinários, é a própria Escritura Sagrada. Como então agir no meio do povo? Atentando para estas instruções. E como é importante que leiamos, que meditemos, um jovem que for estudar para o ministério, um jovem que aspira ao ministério, leia 1 Timóteo, leia 2 Timóteo e veja então que esta carta pode ser uma carta que é dirigida a você. E como é bom, e já tive a oportunidade de poder me debruçar neste texto e meditar e ler e ouvir ensinos de outros irmãos do passado tratando sobre isto, como as coisas devem caminhar no meio do povo de Deus. Irmãos, não podemos abandonar a palavra. Não podemos permitir que os nossos interesses somente particulares, eles possam prevalecer sobre a palavra. Os nossos interesses, os nossos pensamentos particulares são falhos. E geralmente, aqueles que se afastam do apego e o zelo da palavra em como agir na casa de Deus, acabam conduzindo o povo de Deus a problemas reais. Devemos ser zelosos com o culto a Deus. Devemos ser zelosos com a forma do culto a Deus. Não é qualquer coisa que estamos fazendo aqui. Não estamos diante de qualquer pessoa. Estamos diante do próprio Deus. O culto é prestado a Ele. Não estamos aqui para assistir culto. É para adorar o Senhor. Estamos aqui para fazer aquilo que agrada a Ele. Estamos aqui para fazer aquilo que faz com que o Senhor se deleite. E devemos entender, irmãos, em alguma ocasião eu já falei isso aqui, eu imagino, nós devemos entender que as coisas caminham e funcionam da forma que funciona. Porque se fizermos até mesmo de um modo diferente ou acrescentando algo diferente que não é ordenado pelo próprio Deus, na sua devoção, na condução do povo de Deus no culto público, nós não somos abençoados. Deus, Ele nos abençoa através dos meios que Ele ordenou, não a parte deles. É assim que o Senhor, então, edifica o seu povo. Precisamos atentar a estas questões. Ele vai nos dizer que Ele está ali para orientar o jovem Timóteo a como ele deve proceder na chamada casa de Deus. Aqui, irmãos, é uma referência à igreja. Ele está se referindo à casa de Deus como se fosse a habitação de Deus. E quando ele fala sobre a habitação de Deus, ele não está falando aqui sobre paredes, uma estrutura física.
Então aqui é a casa de Deus e podemos nos referir, e muitas vezes falamos aqui, nós vamos aonde? Iremos para onde? Estamos indo à casa de Deus. Mas a casa de Deus, ou o povo de Deus, onde o Senhor habita é no meio do seu povo. Nós somos o povo de Deus, onde o Senhor Deus habita. É nesse ajuntamento do povo. Ele até mesmo vai acrescentar, ele vai dizer, na casa de Deus, que é a igreja. A igreja é o ajuntamento. É a assembleia dos santos. É o ajuntamento daqueles que creem em Cristo, que vivem para Cristo, que adoram o único Deus vivo e verdadeiro, juntamente com os seus próprios filhos. E que, como lemos, irmãos, os nossos padrões doutrinários nesta noite, no capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, quando ele vai falar sobre a igreja visível, e é isto, a igreja que nossos olhos podem contemplar, não se limita apenas a esta congregação. É a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra, aqui, lá e acolá. Então, esta é a igreja onde Deus habita. Ele habita no meio do seu povo. E o Deus que habita, irmãos, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, é dito, ele é o Deus vivo. Não é como os ídolos mortos, sobre os quais falamos hoje pela manhã, que não há fôlego de vida neles. E até o próprio apóstolo Paulo, voltando algumas páginas aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 9, melhor, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, nos diz o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Abandonando ídolos, passaram a servir um único Deus vivo e verdadeiro. Então, pensem, irmãos, Deus está em nosso meio. Ele é o Deus conosco. Mas, como mencionei, não é um Deus morto, ele está vivo. E ele opera no meio do seu povo. E de modo, irmãos, ainda muito mais especial, quando todo o seu povo se reúne para adorá-lo. Você deve entender, irmão. E oramos até por isto. A oração é para que o Senhor opere poderosamente em nosso meio. É para que o Senhor opere e possa agir, manifestando-se gloriosamente em nosso meio. Este é o nosso clamor. Não é coisa de pentecostal, não. É coisa de crente. E esperamos que o Senhor possa realmente, esse Deus vivo, falar conosco, moldar nosso coração, nos arrancar da nossa mesmice, arrancar-nos da nossa vida, muitas vezes débil, distante de Deus, chamando-nos ao arrependimento, conduzindo-nos para mais perto dele. É o Senhor que opera, Ele está aqui, irmãos. Isso deveria nos levar a grande admiração e, ao mesmo tempo, a um grande assombro. É o Deus grandioso, o Deus infinitamente santo, o Deus infinitamente justo que está em nosso meio. É o mesmo Deus, irmãos, que no passado, em Levítico capítulo de número 10, na adoração pública, prestada por Nadab e Abiú, filhos de Arão, no seu primeiro serviço a Deus. Quando eles não fizeram aquilo que Deus ordenou, eles foram fulminados. Por quê? Ele vai dizer, eles me apresentaram um fogo estranho, fizeram aquilo que eu não ordenei. É um Deus vivo, é um Deus que é fogo consumidor, é um Deus diante do qual nós devemos temer e tremer. E este é o mesmo Deus que permanece ainda em nosso meio, Ele é imutável.
E Paulo, o apóstolo, em Hebreus, ele vai então tratar sobre isso. Olha, vocês devem se aproximar dele com temor e com tremor. Por que razão? Com reverência. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é imutável. Mas ainda, irmãos, que ele seja este Deus, é um Deus que é gracioso demais. Você não reconhece a misericórdia, a bondade e o amor de Deus manifestos nisto aqui? Onde poderíamos estar, irmãos? Poderíamos estar em muitos lugares. Poderíamos estar distantes da adoração pública ao Senhor. Poderíamos estar distantes desta habitação dele em nosso meio. Como estávamos antes de conhecermos o Senhor, desgarrados neste mundo, longe dele. Éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, filhos de Satanás, mas fomos por ele resgatados pela operação soberana do Espírito Santo em nossos corações, aplicando em nós a redenção de Cristo. E então fomos unidos até aqui. E diante da presença desse Deus que é abundante em amor, nós estamos. E ele se deleita nisso aqui. Ele se alegra nisto aqui. Ele deseja que o seu povo aqui esteja. E ele nos chama. Por essa razão, nosso culto começa com a chamada adoração. É o teu Deus te chamando para ter um encontro especial com ele. O que é que nós fazemos quando não atendemos a santa convocação de Deus ao seu chamado? Nós ignoramos a voz de Deus. Deus nos chama, tenho coisas outras para fazer. Deus me chama, tenho coisas que eu considero como mais importantes para fazer. Muitas pessoas fazem assim. Como podemos agir assim? Nunca. Um Deus nos chamando com tanta graça, irmãos, assim, para ter um encontro especial com Ele. Como não atender com alegria o chamado deste Deus? Deveríamos realmente vir com toda a alegria do coração, no coração. Como até mencionamos o salmista no Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. E segue. Alegria de estar diante de Deus. Estar na casa do Senhor vale mais do que estar em qualquer outro lugar, vai dizer o salmista noutra ocasião. Veja que isso é um desejo, irmãos, ardente de poder estar junto a Deus. E estar junto a todos aqueles que estão sendo refeitos à imagem do próprio Deus na sua casa, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Igreja esta, irmão, que nós devemos realmente entender. Se Paulo considera essa igreja como algo importante, se ele dá orientações a esta igreja sobre como as coisas devem proceder, se ele orienta como o culto deve acontecer, se ele orienta como escolher oficiais, esta igreja, onde Deus habita, o Deus vivo, só pode ser algo realmente muito importante. Isso deve realmente nos levar a concluir que nós não podemos considerar a igreja como algo que não é importante. Não podemos pensar, eu não preciso da igreja. Ele está falando aqui sobre a igreja visível. Ele está falando aqui sobre a igreja instituída. Ele está falando aqui sobre a igreja com oficiais conduzindo a igreja. Sob os quais nós, como povo, devemos nos submeter. Aos quais nós devemos nos submeter. Somos chamados a isto. Isso até lança fora a ideia, e os desigrejados deveriam ler esse texto e entender que realmente esse negócio de viver fora da igreja não faz o menor sentido. Nós precisamos da igreja. Você precisa da igreja. Você precisa estar sob os cuidados da liderança da igreja. Apartar-se disso, em geral, traz males.
Apartar-se disso, em geral, não traz coisa boa. Devemos nos empenhar e amar a igreja do Senhor e nunca pensar que eu posso viver a minha vida inteira sem estar vinculado à igreja e imaginar que isso vai trazer algum tipo de benefício para mim. Nunca trará. Porque é contrário à palavra do Senhor. Mas então, irmãos, o nosso texto, a palavra continua dizendo que essa igreja, que é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade. E eu escuto isso com muita frequência, né? E há pouco tivemos a oportunidade dos livros do pastor Paulo Angrada, que os irmãos sempre dizem que ele sempre falava, né? A igreja, coluna e baluarte da verdade. E os livros publicados há pouco, né, os volumes, tratam justamente sobre a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. E veja, irmãos, quando ele vai falar aqui sobre coluna e baluarte, ou coluna e fundamento da verdade, é que a igreja, ela é aquela que sustenta a verdade. A igreja é aquela que preserva a verdade. A igreja é aquela que defende a verdade. A igreja é aquela que propaga a verdade. A igreja é aquela que vive a verdade. A igreja de Deus. O povo do Senhor. Então, nós, irmãos, somos chamados como igreja a defendermos a verdade. E o que seria, então, a verdade? A verdade é o Evangelho. A verdade é o próprio Cristo, que é o Evangelho. Nós estamos fundados na verdade e nós propagamos a verdade. Nós dependemos da verdade e proclamamos essa verdade. Então, nós somos chamados a realmente, irmãos, em sustentando essa verdade, defendermos a verdade do Evangelho de Cristo. A nós foi confiada isto. Então não podemos jamais permitir que o Evangelho do Senhor ele seja bagunçado, deturpado, lançado fora como se fosse algo que não tem a menor importância. Então devemos defendê-lo de todo tipo de heresia, de todo tipo de mentiras, de todo tipo de deturpação, de todo tipo de subtração, de todo tipo de acréscimo à verdade de Deus. Como Paulo, noutra ocasião em Gálatas, vai se mostrar realmente zeloso. Ele vai dizer, olha, se alguém prega um outro evangelho, diferente do evangelho que eu preguei, ou diferente do evangelho que eu vos apresentei, seja anátema, que seja maldito, objeto da ira de Deus para a perdição, alguém que acrescenta algo ao próprio evangelho. Ele entende que esse tipo de coisa não pode acontecer e nós, como igreja do Senhor, devemos então defender a verdade do evangelho. Trata-se de algo que é inegociável para nós. Mas não somente defender, irmãos, nós devemos também nos empenhar em propagar esta verdade, porque a igreja do Senhor é que sustenta e propaga e levanta esta verdade neste mundo. E é justamente isto que os homens precisam ouvir. É por essa razão que o nosso padrão, onde nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, segunda seção, nos diz, no finalzinho, que não existe, ele vai dizer para nós o seguinte, segunda seção, capítulo 25, que trata da igreja, diz assim, no final, é o reino do Senhor Jesus, está falando sobre a igreja visível, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Porque a igreja que se empenha em propagar este evangelho para a salvação dos homens.
Não podemos e jamais devemos esperar e imaginar, irmãos, que são as demais instituições aí fora que são chamadas a isto. Somos nós. Então, nós devemos defender essa verdade e, em defendendo essa verdade, temos o verdadeiro evangelho junto a nós e agora este verdadeiro evangelho, ele será espalhado por você que conhece este evangelho. Por você que vai abrir a sua boca e vai falar. Por você que vai testemunhar acerca de Cristo, que é o evangelho. E, sobretudo, nós que somos ministros do evangelho. Nós, pastores. A nós foi confiado, sobretudo, este dever. E devemos, então, nos dedicar incansavelmente. E como Paulo orientou o próprio Timóteo, pregar em toda ocasião. Toda ocasião oportuna que nos for apresentada para falar acerca deste evangelho, nós devemos falar incansavelmente. Porque esta é a responsabilidade que o nosso Deus nos confiou. Todos nós estamos envolvidos nisso. Não me diga que trata-se única e exclusivamente de uma responsabilidade minha. Todos nós, na unidade da nossa fé, devemos lutar pela fé evangélica. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso número 27, como lemos na revelação da vontade do nosso Deus. Todos devem estar empenhados no meio disto. Então, a igreja vai se envolver com isto. Mas nós olhamos, irmãos, para ao nosso redor, ao lado. O que é que nós encontramos? Boa parte das igrejas se desviando deste propósito glorioso. Isso deveria nos entristecer, irmãos, grandemente. Porque em muitas igrejas, a palavra de Deus não é proclamada. E as pessoas continuam na obscuridade do pecado, distantes do Senhor, porque não escutam o Evangelho ser proclamado. Deveríamos ficar grandemente tristes por isso. E ao mesmo tempo, irmãos, interessados em, de alguma forma, nos envolvermos com isto, para que este cenário mude. Orando a Deus. Pedindo a Ele, ore para que Deus levante mais ministros do Evangelho, irmãos. Como a igreja do Senhor precisa. Como precisamos de mais jovens que estejam dispostos a sair da sua casa e ir para o outro lugar, onde quer que seja, para falar acerca da verdade do Evangelho. Ore. A oração o Senhor nos confiou e devemos então pedir a Ele. E Ele pode, segundo a sua vontade, atender a nossa oração. Ore para que o Senhor levante jovens ministros aqui no nosso meio. Ore para que o Senhor chame um dos seus filhos ao ministério. Isso é maravilhoso, irmãos. No passado, tantos estiveram envolvidos com isto. No passado, tantos pais desejavam e aspiravam que seus filhos se dedicassem ao ministério da palavra, mas hoje parece que é a última coisa que os pais querem que seus filhos façam. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas pastor não, peraí. Não, pastor não. Médico, engenheiro, advogado. Pastor, estou fora. E por quê? Talvez saibamos razões várias para isso. Mas não deveria ser assim. Eu me alegro com um irmão presbítero amigo meu. Ele ora pelos filhos dele. E sabemos, né? É o Senhor quem chama para o ministério. Mas ele ora pelos 2 garotos dele, para que eles sejam chamados para o ministério da palavra. Ele aspira que os filhos dele possam se dedicar à obra de Cristo no ministério da palavra. Ele até leva os filhos dele para os seminários da igreja, mostra como é, conversa com os pastores, conversa com os jovens seminaristas. Ele envolve eles nesse ambiente de igreja, de piedade, de serviço a Cristo, e o Senhor pode despertar o coração de alguém em meio a tudo isto. A igreja de Cristo precisa de pessoas que possam se dedicar à palavra e possam, então, pregar fielmente este evangelho, porque é disso que o mundo carece. E através, então, dessa palavra proclamada,
os homens perdidos de Aquira e Dom Eliseu, os homens perdidos de Rondon do Pará, os homens perdidos de Paragominas, de Belém, do Pará, do Brasil e no mundo, então, serão redimidos e alcançados quando a igreja se empenha em fazer aquilo que fora chamada a fazer. Mas também, irmãos, nós, como igreja, coluna e baluarte da verdade, não somente somos chamados a defender esta verdade, a propagar esta verdade, mas somos chamados também a viver segundo esta verdade. A nossa vida, ela deve ser um testemunho claro, evidente, de que nós somos de Cristo e que conhecemos este Evangelho e vivemos segundo ele. Não podemos separar o nosso envolvimento com a igreja, o nosso testemunho da verdade, e então nos envolvermos na prática real desta verdade. Somos chamados a, com nossa vida, fazer com que as pessoas possam ver na nossa vida, em nós, Cristo. Cristo em nós. A igreja do Senhor, a nossa igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Mas então, irmãos, o texto continua. E no verso 16 nós encontraremos o que seria o conteúdo desta verdade. Qual a mensagem da igreja? E é interessante que aqui nós encontraremos, irmãos, no verso 16, esse resumo belíssimo do Evangelho. Um resumo belíssimo da verdade, da obra redentora de Cristo. Aqui. Mas o texto começa inicialmente nos dizendo o seguinte: ele vai falar o que seria então essa verdade proclamada com mais detalhes. E ele também ainda vai estar falando sobre isto quando ele diz no verso 16, no início, grande é o mistério da piedade. Referindo-se a este conteúdo que está nas palavras seguintes que nós leremos. E este conteúdo, irmãos, este mistério da piedade é o Evangelho que é Cristo, sobre o qual Paulo vai falar nas próximas palavras em seguinte. Ele vai dizer, evidentemente, grande é o mistério. E quando se fala em mistério, se você então for falar isso para igrejas pentecostais, a pessoa pensa assim, mistério é algo que está oculto demais e eu quero dizer assim, é mistério. E então ele começa a rodar e fala em línguas, é uma confusão danada. O que é isso? É mistério, irmão. E fala alguma coisa que você não entende, ele diz, é mistério, irmão. Como assim, mistério? O que é isso? Não é mistério, eles gostam de um mistério. Mas o texto aqui não está falando sobre essa ideia estranha do que seria então mistério para irmãos ou igrejas pentecostais. Mas ele está falando aqui sobre o grande mistério que é Cristo, o Evangelho. Estava oculto, mas fora revelado. Estava oculto, mas fora descortinado. Cristo. Ele é o grande mistério da piedade. E é isso que deve então ser propagado. É isso que deve ser anunciado. Não é algo mais escondido, não é algo que deve estar embaixo da cama, é algo que deve estar no alqueire em cima, brilhando como luz, para que os homens possam conhecer. Não há nada mais acerca de Cristo que esteja oculto, mas revelado. E ele fala acerca disto. Grande é o mistério da piedade. E quando ele fala, irmãos, aqui sobre piedade, ele está falando sobre o viver piedoso. Ele está falando sobre o viver piedosamente. É isto que ele está chamando e é isto que ele está tratando. E isso envolve a nós, o próprio povo do Senhor. Piedade é a prática do conhecimento que nós possuímos. Então nós conhecemos verdades acerca de Deus, verdades acerca do Evangelho,
e nós então vivemos segundo esta palavra, segundo o que nós conhecemos. Piedade, irmãos, é correspondente a temor de Deus no Antigo Testamento. Temor de Deus é a palavra correspondente à piedade no Novo Testamento. E é interessante que a piedade ou o temor a Deus, ele nos leva a viver segundo a sua vontade, não segundo a nossa. E é até isso que acontece, né? No Salmo 130. O salmista, depois de ele reconhecer a sua miséria, ele é alguém culpado do seu pecado. Depois de ele reconhecer que o Senhor Deus é um Deus santíssimo e justíssimo, quando ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Nós fomos perdoados por Deus, salvos por Ele, não para vivermos em libertinagem, mas para vivermos no seu temor. Não para vivermos segundo os nossos próprios interesses e na carne, mas para vivermos piedosamente diante do nosso Deus, coram Deo, o tempo inteiro diante do nosso Senhor. Isto envolve a nós. É o modo que nós devemos viver. Quando estamos diante dos olhos dos homens e quando não estamos diante dos olhos dos homens também. Porque às vezes parece que nós só somos corandeu quando estamos diante dos homens e então vivemos piedosamente. Estou sendo contemplado, né? O presbítero está olhando ali, o pastor está olhando também, tem fulano de cicrano do meu lado, então eu pareço um santo. Não, é o tempo inteiro diante do Senhor. Aqueles que realmente vivem piedosamente, como a Escritura nos chama a realmente viver. Mas qual é, irmãos, o conteúdo deste Evangelho ou dessa verdade? Qual é o conteúdo do grande mistério da piedade? O grande mistério da piedade é Cristo. E então nós encontraremos nas seguintes palavras o apóstolo escrevendo. O que seria então isso aqui? Mas o texto nos diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Algumas traduções dirão Deus que foi manifestado na carne. Não há nenhum problema com isso. E a ideia é exatamente esta, aqui neste texto. E aqui nós encontramos, irmãos, algumas pessoas vão dizer, trata-se de um hino. Eu entendo que trata-se de um credo. Entendo que trata-se de uma confissão de fé. Trata-se de uma declaração confessional, de uma verdade estabelecida pela Igreja de Deus naqueles dias acerca da obra redentora de Cristo. E aqui então ele vai nos apresentar um resumo em forma de um credo ou confissão de fé. A verdade acerca de Cristo e sua obra. Tanto sobre sua natureza, bem como sobre aquilo que ele faz e a igreja deve fazer também. Ele vai nos dizer aquele que foi manifestado na carne. Ou Deus que foi manifestado na carne. Está falando aqui sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar aqui sobre a divindade de Cristo. Que ele é alguém que é divino. Ele é plenamente Deus. Ele é da mesma essência e glória que o próprio Deus, como nossos padrões doutrinários, vai nos dizer. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. É Cristo. Deus tal qual o Pai. Ele é divino. Mas não somente isso, ele vai dizer que este foi manifestado também na carne. Ele é o Deus que foi manifestado na carne. Então ele não somente fala sobre a divindade dele, ele fala sobre a encarnação de Cristo. Sendo ele Deus, se fez homem, se humilhou, sendo obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Interessante.
Ele vai apontar para esta ocasião extraordinária da própria encarnação de Cristo. Então ele está falando sobre a verdade desse Cristo que é plenamente divino e plenamente humano. E é maravilhoso, irmãos, e grandemente necessário que Cristo de fato fosse plenamente divino e plenamente humano, para que ele pudesse perdoar os nossos pecados por meio da sua obra. Ele não poderia ser somente homem, porque ele jamais conseguiria satisfazer a exigência infinita de um Deus infinito. A eficácia da obra depende da dignidade da pessoa, como diz Mark Jones em um dos seus livros. Ele teria então de ser necessariamente Deus, infinito tal qual o Pai. E ele então, como homem-Deus, morreu na cruz, satisfazendo de uma vez para sempre a dívida que contraímos contra Deus, pagando então em nosso lugar, e somente alguém que é Deus tal qual o Pai poderia fazer isto, coisa que homem algum jamais poderia fazer. A encarnação de Cristo é algo que é realmente e grandemente necessário, por essa razão e muitas outras também. E o fato dele ser plenamente divino e plenamente humano. E depois então dele falar sobre a encarnação de Cristo, da divindade de Cristo, ele vai dizer, foi justificado em Espírito, ou foi justificado pelo Espírito. E podemos entender aqui que pelo Espírito Santo, ainda que tenhamos aqui em minúsculo nesse texto. E a ideia aí, irmãos, não é que ele foi justificado como eu e você fomos justificados diante do tribunal de Deus. Ele não está falando sobre a justificação no que diz respeito à nossa salvação. Ele está falando que o Senhor Jesus Cristo, ele fora justificado ou vindicado ou reconhecido ou aprovado através da sua obra pelo Espírito. Ele é Deus homem justo, sem pecado, aprovado. Ele operou e fez toda a sua obra perfeitamente, foi reconhecido justamente e justificado, reconhecido, aprovado por causa da sua obra perfeita e bendita. Sobretudo, irmãos, apontando aqui para a sua ressurreição. Quando ele então ressuscita de entre os mortos, ele então é justificado, a sua obra é consumada, a sua obra é perfeita, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Justificado, então, pelo Espírito. Essa é a ideia que nos é apontada aqui. Ele foi justificado, a sua obra foi devida, ele fez tudo o que deveria fazer, ele é o justo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que viveu sem pecado, o justificador dos perdidos. Mas não somente isso, ele segue adiante e nos diz o seguinte, que esse Senhor Jesus Cristo, ele foi contemplado por anjos. E aqui, irmãos, isso vai desde da sua concepção à sua exaltação. Os anjos viram, os anjos contemplaram a Cristo, os anjos estiveram com ele em toda a sua obra redentora. Desde a sua concepção, que envolve a sua humilhação, à sua própria exaltação. Quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, do seu nascimento bendito ali, do seu crescimento, os anjos estiveram com ele ali na ocasião em que ele estava para ser tentado, ou fora tentado. Os anjos estiveram com ele na ocasião em que ele estava angustiado no Getsêmani. Os anjos estiveram com ele contemplando na ocasião em que ele estava ali na cruz. Os anjos estiveram com ele contemplando na ocasião em que ele estava sendo ressurreto dentre os mortos. Os anjos estiveram presentes quando ele estava para ser assunto aos céus. Os anjos contemplam a Cristo na glória. Hoje, este Cristo que é contemplado por anjos em todo o seu ministério. E mais ainda acerca deste Cristo. Este Cristo
ele nos diz, foi pregado entre os gentios. Irmãos, esse evangelho foi espalhado. Nós estamos expondo Atos, estamos vendo como essas coisas estão acontecendo ali. E como o evangelho, ele não se limita mais apenas a uma nação, a Israel. Não. O evangelho, ele é propagado e ele rompe barreiras, ele rompe etnias, ele rompe tudo. Ele alcança então os gentios. E nós que somos gentios, somos uma prova clara, inequívoca, de que este evangelho chegou a nós. Foi pregado entre os gentios. A grande comissão que Deus em Cristo, que o próprio Cristo deu aos seus apóstolos, foi devidamente feita. Estes homens saíram por este mundo propagando o evangelho, sendo eles anunciadores da verdade salvadora que só pode ser revelado no evangelho, que é o próprio Cristo. Foi pregado este Cristo entre os gentios. E este Cristo que foi pregado, o texto nos diz, ele foi crido no mundo. Muitos crerão, muitos têm crido, muitos crerão. E isso, irmãos, é maravilhoso, o entendermos que este evangelho que é anunciado, ele vai ter uma resposta certa. Outros reprovarão e rejeitarão, mas muitos se renderão, crendo no Cristo, que é o próprio evangelho. E isso deve nos encorajar demais, irmãos, a realmente seguirmos em frente, pregando esta palavra sobre Cristo, que certamente será crido no mundo por todos aqueles que são os eleitos de Deus, que responderão positivamente ao chamado à fé em Cristo. Muitos se renderão. Muitos têm encontrado e conhecido o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crido no mundo naqueles dias, ele tem sido crido e o será até o fim. Todos os eleitos de Deus serão chamados e todos serão reunidos. Isso é certo. E então ele conclui dizendo, recebido na glória. Agora então ele fala sobre a exaltação de Cristo, a sua ascensão, a verdade bíblica de que ele está à destra de Deus, sendo ele o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Estando lá nos glória nos céus, então lutando, defendendo-nos dos seus e nossos inimigos, ajudando-nos então a caminharmos até o fim na sua intercessão, sem a qual nós falharemos miseravelmente, mas ele orando por nós, então nós permanecemos firmes até o fim. Esse Cristo que está lá exaltado e glorioso hoje. E ele está lá, irmãos, plenamente divino e plenamente humano, em carne e osso, o nosso Deus vivo. E o que nós devemos entender é que este Cristo que foi recebido na glória, um dia retornará. Um dia, este Senhor, Jesus Cristo, retornará, e isto faz parte do Evangelho que nós devemos proclamar, esse grande mistério da piedade. É toda a obra de Cristo. Não podemos omitir uma ou outra, considerar uma ou outra como menos importante ou mais importante. Tudo isto aqui, o Evangelho deve ser proclamado. E os homens devem entender todo esse conteúdo e a verdade que este Cristo haverá de voltar. Ele haverá de voltar para julgar o mundo. E julgar até mesmo aqueles que estão no meio e dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja visível. A igreja é coluna e baluarte da verdade, é a casa, a habitação de Deus, é a igreja do Deus vivo, mas nós sabemos, no meio da igreja visível de Cristo, há joio e há trigo. Há aqueles que são e aqueles que não são. O Senhor sabe quem são. O Senhor nos conhece. Não há como nos escondermos disto.
e Ele então fará separação um dia. Aqueles que pertencem a Ele, aqueles que não pertencem, e podem até dizer, mas em Teu nome, Senhor, fizemos milagres, expulsamos demônios. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A igreja é algo por demais importante para o Senhor, mas o Senhor vai distinguir no meio do seu povo os fiéis. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente, irmãos, vão sofrer. E podem sofrer ainda mais por estarem sendo expostos à verdade do Evangelho domingo após domingo. Conhecedores profundos das verdades, das doutrinas de Deus. E que permanecem ainda assim na sua incredulidade. Como será duro o juízo de Deus sobre estes? E que não sejamos um destes, irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que possamos estar entre aqueles que são verdadeiramente povo do Senhor, membros não somente da igreja visível do Senhor Jesus Cristo, mas da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, que envolve todos os eleitos de Deus em toda a face da terra. Meu irmão, se você é alguém que é da igreja de Cristo e você tem vivido de um modo totalmente contrário à verdadeira piedade, o alerta do Senhor é para você hoje. Abandone esta vida. Confesse o seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. E viva para o Senhor. O momento oportuno para vivermos para Deus é hoje. É hoje que o Senhor nos chama. E se você é verdadeiramente um membro da Igreja de Cristo, envolva-se e ame a Igreja de Cristo. Como conversando hoje, ouvindo Juan até mencionou, é impossível você dizer que ama a Cristo e dizer ao mesmo tempo que não ama a Igreja de Cristo. Você que diz que ama a Cristo, você deve também amar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, defendendo-a, anunciando este Evangelho que foi confiado a nós, propagando esta palavra neste mundo que carece de ouvir este Evangelho. E que possamos então, irmãos, também sustentar a nossa fé vivendo de modo digno do nosso Evangelho, de modo digno do Evangelho, de modo digno da nossa vocação, vivendo para a glória de Deus no meio do seu povo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, tem piedade, Senhor, de nós e do teu povo. E, Senhor, ajuda-nos a vivermos como igreja do Senhor, como homens e mulheres que procuram fazer aquilo que é agradável a Ti. Que possamos, ó Deus, também, como coluna e baluarte da verdade, proclamar e anunciar a Cristo neste mundo, falando acerca de toda a sua obra neste mundo, a fim de que os homens possam conhecê-lo e possam se render a Ele e possam ser por Ele salvos, Senhor. Ó Deus, faze isto, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocar.